Boa noite, meus irmãos. Posso só eu fazer a oração, porque tantas coisas maravilhosas já foram ditas aqui, que se eu só orar já falamos com o nosso Papai do Céu, né? Mas assim, meus irmãos, eu sei que o nosso tempo está bem avançado, mas eu vou ver se eu consigo passar para vocês o que o nosso guia, né? Aqui o primeiro reino, né? Nós estamos estudando o primeiro reino. Eu já fiz uma pregação do primeiro reino pelo aquele sermonetezinho, né, irmão? Muito bacana, e que dizia assim: você gosta de dar presente ou você ganha presente? A gente gosta de ganhar, né? E hoje no nosso no capítulo 12, ele tem como título Minha Maior Herança. Mas, meus irmãos, às vezes quando fala em herança, você já pensa logo quando um pai falece, quando a mãe falece, né? Os filhos hoje já estão de olho, mano. O papai deixou um prédio ali, que só aluguel lá é 50 mil por mês que eu vou receber, né? Mas aqui nessa história, nós vamos ver que lá perto do finalzinho é uma herança muito diferente, tá? Nós vamos ver no decorrer do que vai ser passado para nós aqui. E nesse capítulo, no capítulo 12, são umas historiezinhas maravilhosas, tá? Umas histórias que realmente a gente precisa passar. Aqui vem voltado para as crianças, vem voltado para os adultos. Isso é maravilhoso, né? Eu acho que todo o aprendizado, que nem uma vez eu ouvi, acho que foi o Evandro falando, que desde o pequeno até o jovem, até o idoso, todos têm que estar aqui para aprender, né? E aqui nesse capítulo, nós vamos aprender muitas coisas maravilhosas. Mas primeiramente, vou fazer uma oração, tá bom, meu amigo? Para que a gente peça ao nosso Papai do Céu para que Ele nos dê sabedoria, né? Vamos orar? Pai amado querido, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. É sempre um prazer quando nós estamos aqui, meu Deus, para falar de Ti. O tempo é tão pouco para nós falarmos de Ti. Na Tua casa, nós vamos precisar fazer uma vigília aqui, em nome de Jesus, para que a gente possa realmente desabafar, para que a gente possa realmente botar nossos papos em dias, mas está no Teu controle, Pai. Entrego minha vida agora nas Tuas mãos, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha falar por mim, Pai. Tire o eu e viva em mim. Oramos em nome de Jesus, amém, Senhor. Queridos irmãos, nós temos assim o versículo da Bíblia que está para que a gente venha exercitar. Isso aqui está em João 10:10, né? João 10:10, que alguém pode ler aí? Alguém que encontrar pode ler?
é só para a gente ter assim um guia, né? João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Oh, glória! Aí nós já sabemos, né, que o nosso Deus é todo poderoso, né? O inimigo, ele nos ataca sem piedade. Quando você dá uma brechinha para ele, ele vem cá, esmaga. Mas o nosso Deus está ali para te puxar, para te cuidar, para te curar, para te salvar, né? Isso é maravilhoso. Mas vamos à história. E começa assim essa história. Alguém que tiver o livro, que quiser também assim compartilhar, fique à vontade, tá? Só que o nosso tempo está assim muito esticado. Mas eu, por mim, não tenho nenhum problema. Até meia-noite, para mim está ótimo. Tá bom? Então, começamos a história assim, meus irmãos. Há alguns anos, recebi um convite para um aniversário da filha de um casal de amigos. O convite logo me chamou a atenção. Era um pequeno cofre de moedas, todo enfeitado com imagens infantis. E junto com ele havia um papel informando que a festa seria realizada em um orfanato e que o presente não deveria ser para aniversariante, mas para as crianças daquele lugar. No cofre deveria ser colocado um valor que seria usado para comprar presente para as crianças do orfanato. Irmãos, que maravilha, né? Hoje nós já vimos crianças com 3, 4 anos que às vezes está brincando com outro e ela diz mesmo assim: esse aqui é meu, e já puxa, né? Assim, com muita firmeza: isso aqui é meu. Irmãos, ali já vem o puro egoísmo daquela criança, né? Isso aqui é meu, ninguém tira, eu não te dou, né? E o que esses pais fizeram aqui é maravilhoso, porque a criança, a filhinha deles, tinha muitos brinquedos, e já estava tudo jogado por ali, que não fazia mais questão. E para que mais brinquedos, não é verdade? E eles fizeram então essa situação aqui para levar os presentes para aquelas crianças do orfanato. Quando eu fui diretor dos aventureiros e conselheiro dos aventureiros, a gente fazia muitas visitas assim em casas de caridade, né? E meus irmãos, quando você vê aquelas crianças, os olhinhos chegam a brilhar assim quando vê as caixinhas, e a gente começa a tirar os presentes daquelas caixinhas, é muito legal, e eu ficava muito feliz. Então imagina aquelas crianças quando começou a chegar aqueles convites, aqueles presentes, elas esperando o que vai ser meu, o que vai ser teu, né? É maravilhoso. Mas nós, isso é um conselho para os pais, tá, Carlinhos? Estou dizendo para o Carlinhos aqui que ele está bem perto de mim. É um conselho para os pais. Nós temos que cuidar dos nossos filhos. Tem um limite? Tem que ter limite. Eu tenho 2 filhas. A minha primeira filha, quando ela começou a fazer faculdade, e eu nem sabia que ela ia fazer faculdade na mesma que eu fazia. E quando ela me ligou: pai, é o meu primeiro dia de aula hoje na faculdade, o senhor pode me pegar aqui na fábrica? Ela trabalhava na FCC na época. Eu digo: vou, minha filha. Que hora você sai? Tal hora. E eu fui para lá. Aí veio, ela disse: lá na Tefé, papai, que eu vou estudar.
Eu, opa! Aí fomos, ela disse, é aqui, a Newton Lins, a Vida até Fé, e eu já estudava lá, já estava com 1 ano e pouco lá. E aí eu disse, poxa, minha filha, que maravilha, né? Como é maravilhoso. E aí, como nessa época eu morava no Jorge Teixeira, mas eu pegava ela e trazia, né? Porque já era tarde. Aí depois o namorado passou a pegar e me deixou livre. Mas o que eu quero dizer com isso? A outra, quando ela começou na faculdade também, era de dia. Aí ela dizia, pai, o senhor me leva lá? Digo, leva, minha filha. Aí deixava ela, o senhor vem me pegar? Eu digo, minha filha, eu não sei. Pega o dinheiro do teu ônibus, se der eu venho, se não der, você pega um ônibus e vai embora, tá bom? E aí eu vinha embora. Aí na semana, assim, umas 2 vezes eu ia e pegava, e às vezes ela chegava assim com aquele calor, ela é branquinha, chegava vermelha, 1h da tarde ela chegava. Esses ônibus matam gente e tal, e eu só na minha aqui. Irmão, você sabe por que a gente deve fazer isso? Para que a pessoa valorize aquilo que ela está passando, aquilo que ela está vivendo, para que ela se fortaleça, e um dia quando ela se formar, ela dizer, poxa, eu sofri, eu batalhei, eu vou valorizar. Eu digo isso porque eu passei por isso, irmão. Eu passei por isso, e a gente valoriza tudo. Quando você tem as coisas de graça, da hoje eu estava comentando com um amigo meu, disse, rapaz, o filho daquele senhor ali tem tudo, tudo. E o pai dele era rico, aquele negócio todo, né? E ele nem estava nem aí para estudar, para trabalhar. E o pai dele morreu. O que aconteceu? O camaradazinho sofreu. Então isso nós temos que, desde pequenininho, já, meu filho é assim, é dessa forma, às vezes sim, às vezes não. Nós sabemos a prioridade, né? Então nós temos que cuidar. Então que isso aí é um conselho para os pais, tá bom? E olha a resposta aqui que ele diz. Depois de alguns dias, eu conversei com os pais da garotinha, tentando entender melhor de onde eles haviam tirado aquela fantástica ideia. E a resposta deles foi: pastor, nossa filha já tem tantos brinquedos, não há mais necessidade para ela, e sim para aquelas crianças que não têm quase nada, né? Então, eles estavam tentando tirar o egoísmo daquela filhinha dele enquanto tinha tempo ainda, né? Porque, irmãos, depois que a gente cresce, depois que você já está adulto, é meio difícil a gente deixar o nosso eu. A gente batalha muito nisso. Eu vejo assim na nossa reunião de oração, é focado todo o tempo. Vamos deixar o nosso eu, vamos deixar Jesus entrar na nossa vida verdadeiramente, né? Porque esse nosso eu é que nem o verso que eu li de manhã, que diz assim: orai e vigiai, né? Meu irmão, não adianta tu orar se tu não vigia, né? Vai orar para quê, meu irmão? Se tu não está vigiando, se tu não está te protegendo, se tu não está te policiando, não vai adiantar. Mas vamos orar cada vez mais. Quando nós temos um propósito, vamos alcançar, em nome de Jesus, que o Renato falou ali. Gostei do que ele falou, vamos criar vergonha na nossa cara. Nós temos que ter vergonha na nossa cara mesmo. Irmãos, muitas das vezes nós temos que falar a verdade. Isso aqui é uma família, a igreja é uma família. Não tenha vergonha de falar essas coisas não, porque eu às vezes falo assim, brincando com meu sobrinho, com a minha sobrinha: rapaz, você cria vergonha na sua cara, porque você não foi para a igreja.
Eu falo mesmo. A orelha desse menininho está meio comprida assim, porque de vez em quando eu dou uma puxada. Você cria vergonha na sua cara, rapaz, você está dormindo muito, bora. É assim que nós temos que fazer, irmãos. Porque aqui, que o Evandro falou, quer chorar, chora aqui, quer correr, corre aqui, mas está aprendendo. Alguma coisa, quando ele sai daqui, ele está aprendendo. Coisas boas, né? Vamos para uma outra historinha aqui. Como igreja, temos ensinado sobre um Deus maravilhoso que nos ama completamente, que fez tudo o que era necessário para nos dar vida em abundância, que está no capítulo de João 10:10. Então, meus irmãos, como eu falei antes, o inimigo ele vem para matar, vem para roubar, vem para destruir, ele vem para acabar com a tua vida mesmo, não quer saber não. Mas nós temos um Deus maravilhoso, que ele está ali com aqueles braços abertos, né? Te esperando. Vem, meu filho, vem que eu quero te abraçar. Vem. E o camarada passa do lado assim e deixa de chegar lá com ele para ele fechar os braços e abraçar, né? Então, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Vamos pisar na cabeça da serpente, como está lá não sei qual é bem a passagem, não sei se é gente que diz, pisa na cabeça da serpente, né, e esmaga, e é isso que nós temos que fazer. Inimigo, nós temos que se afastar. Irmãos, às vezes, eu vejo assim, nos jovens, né, ontem eu conversei muito com, é um primo meu, mas acho que por respeito, né, eu sei assim, o tio mais velho dele, ele só me chama de tio, mas eles são meus primos, todos eles, todos, é tio, e eu conversando com ele ontem, meu filho, saia do meio desse pessoal. Irmãos, quando nós queremos deixar algo, nós temos que nos afastar daquele mal. Eu vou confessar uma coisa para vocês, eu bebia demais, misericórdia, mas também quero dizer uma coisa para vocês da igreja do Jardim Petrópolis. Foi ali que o Espírito Santo tocou pela primeira vez assim na minha vida. Irmãos, quando a minha sobrinha veio para se casar aqui no Brasil, e ela se casou lá na igreja do Petrópolis, né? E eu estava acompanhando tudo, e era muita bebida, era uísque, era tudo que eu digo, eu não vou nem almoçar, não vou nem beber água hoje, deixa comigo. Mas irmãos, olha como a coisa funciona, como o Espírito Santo é maravilhoso. Chegou na hora lá, aí eu entrei com a minha sobrinha, né? E sentamos lá, naquele tempo parece que era uma parte mais alta ali do púlpito, né? Parece que era mais alto ali. E aí sentamos lá, eu do lado da minha irmã. Rapaz, aí quando o pastor começou a fazer lá o negócio do casamento, eu comecei a suar. Aí eu disse, ai, mano, eu estou passando mal. Aí ela disse mesmo assim, mano, então eu vou pedir para parar, para te levar lá. Eu digo, não, segura a onda ainda aí. E naquele momento eu falei meio assim, meu Deus, se nada de mal acontecer comigo, que nada impeça o casamento da minha sobrinha, eu quero te dizer que nunca mais eu vou beber cerveja, nunca mais. Irmãos, aí foi diminuindo aquele espinho assim, fui ficando meio gelado, e comecei a respirar. A Rai me deu uma toalhinha, vai, até o final. E terminou o casamento, fomos embora para lá, muita coisa, mas meus irmãos,
não toquei num pingo de álcool. E foi ali que eu comecei. Até hoje, para a honra e glória de Deus, porque eu fiz uma promessa para Ele, né? E assim, às vezes nós prometemos a Deus coisas que nós não podemos cumprir, né? Mas isso aí eu até hoje estou cumprindo, para a honra e glória de Deus. Aí uma vez a gente conversando, mas foi a Cristina que disse: tio Manel, o senhor nunca mais bebeu, né? Eu digo: não, minha filha, mas eu falei que eu nunca mais ia beber cerveja, mas tem um uísque. Ela disse: pelo amor de Deus, ela estava na Universal naquele tempo, está amarrado. E está mesmo. Mas vamos aqui na historinha. Já falei muito de mim desde manhã. Irmãos, aqui nós temos 3 situações, diz assim, 3 citações que nós temos que falar alguma coisa delas, que diz assim, olha: os pais têm falhado em criar interesses nos filhos pelo desenvolvimento da causa de Deus? Algumas vezes sim. Nós falhamos até com nós mesmos, né? Quanto mais com uma criança, com um adolescente. Às vezes a gente não deixa um pouco mais light, mas nós não devemos esquecer, né? Vamos sempre puxar a orelha do bichinho. A segunda situação diz assim: essa negligência muitas vezes se dá pela infidelidade na devolução dos dízimos, das ofertas por parte dos pais. Também, irmãos, nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Ele é nosso modelo. Nós somos o que para os nossos filhos? Somos o modelo. Ele vai fazer aquilo que nós fazemos. Ele confia em nós. A minha filhinha, quando estava assim, mais ou menos com 1 ano e pouco, lá em frente à minha casa tinha assim um muro assim, eu botava ela em pé e dizia: se joga, minha filha. Chega lá. Confiava no Pai. E é assim que nós temos que confiar no nosso Papai do Céu também, né? Vamos se jogar nos braços deles. A terceira situação diz assim: as crianças não podem ser postas de lado com assuntos espirituais. Muitos adultos agem como se elas não tivessem nenhuma percepção espiritual. Irmãos, nessa história aqui, é uma família que eles entraram de férias e foram viajar, e quando o cara andou uns 5 quilômetros, os filhos já começaram: papai, já vamos chegar? Papai, já vamos chegar? Ele: não. Papai, já vamos chegar? E não. Papai, vamos chegar? E não. E ele já irritado, né? Ele falou para elas: olha, quando começar a escurecer, nós já estamos chegando, tá bom? Então não me pergunte mais. E a filhinha dele, a menorzinha que tinha, disse: papai, então eu vou fazer uma oração para o Papai do Céu escurecer agora, tá bom? E o que significa isso, meus irmãos, para nós? Que nós não devemos menosprezar nossas crianças. Elas são sábias demais. Ela pega as coisas assim no vento. Meu netinho tem 4 anos. Rapaz, eu converso com aquele menino, é brincadeira, viu? Eu fico assim, às vezes, e digo: misericórdia. É a nova geração mesmo, né? É outra cabeça, eu sei lá. A minha cabeça não funcionava muito bem, acho que até hoje não funciona muito bem ainda. Mas de uma coisa eu tenho certeza: os 2 mandamentos que Deus deixou, isso eu conheço, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Esse eu conheço, meus irmãos, esse eu tenho certeza, né?
Eu acho que cada um de nós, se nós focarmos nisso aí, é o suficiente. Ama teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, nós vamos entrar agora. Meu Deus, eu estou com tanto óculos aqui e nenhum está me ajudando. Mas vamos lá. Essa última história aqui, meus irmãos, é assim de uma senhora, né, que ela já vivia na igreja e trabalhava muito, batalhava muito, mas um dia ela foi diagnosticada com câncer, e ela ajudava muitas pessoas na igreja, muitas pessoas ela ajudava na igreja, e ela adoeceu e veio a falecer. E aí uma daquelas pessoas que sempre ia lá com ela, foi lá, no dia que já tinham feito o sepultamento dela, né? E ela chegou lá: cadê a fulana? Minha mãe faleceu, está com meia hora que chegamos do cemitério. E aquela senhora ficou assim: poxa vida, mas ela me ajudava tanto. Foi ela que me ensinou tantas as coisas, foi ela que me ensinou a Bíblia. Através dela eu ensinei meu filho, através do meu filho foi o meu marido, e converteu toda a família dela, daquela senhora, e começou a chorar. E o filho dela, em vez de pensar na herança patrimonial, em casas, em prédios, em carros, em sítios, não. Aqui diz que a herança, a maior herança dele, foi o legado que a mãe dele deixou. E ele diz assim, irmãos: a maior herança que ganhei da minha mãe é levar pessoas a terem um encontro pessoal com Cristo. Esse foi a maior herança daquele rapaz. Irmãos, é isso que nós temos que nos preocupar. As coisas materiais não importa para nós, meus irmãos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu era assim, meio borsalzinho, caboquinho feio, mas eu era boçal mesmo. Estou sendo sincero com vocês, né? Só gostava de andar todo pecado, Deus o livre. Mas hoje, meus irmãos, quero dizer uma coisa para vocês: se eu não tiver um centavo no meu bolso, eu passo o meu final de semana maravilhoso. Tem uma mesinha lá que muitos dos irmãos já conhecem, me sento ali, pego minha Bíblia, começo a ler. Às vezes nem almoço, às vezes já pela parte da tarde, minhas irmãs ligam. Eu agradeço muito a Deus, porque as minhas irmãs se preocupam muito comigo. Fico ligando: mano, tu já almoçou, tu já jantou? Isso é muito legal. Obrigado, tá, minhas irmãs, por isso. Se preocupar com um velhinho de 66 anos. Então, meus irmãos, eu vivo meu final de semana maravilhoso, porque eu estou afirmado aqui, olha, na palavra de Deus. E que cada um de nós precisamos sim, porque o nosso corpo precisa do alimento, né? Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos viver na ociosidade, né? Deixa. Tem tantas coisas maravilhosas que acontecem na vida da gente. Foi um sábado aqui, eu não tinha nada, aí a minha irmã tinha saído, outra tinha saído. Aí eu digo: puxa vida, vou ficar no jejum de novo, mas vou para a Bíblia. Aí quando eu pensei que não, a Graça mandou quase uma banda de tambaqui assada lá. Eu digo: oh meu Deus, isso é muito maravilhoso.
Então, meus irmãos, as coisas vêm para você. Confia. O que nós precisamos é confiar. Não se preocupar, porque quando nós ficamos ociosos, aí fica difícil. Fé, meu irmão, é quando nós vemos algo acontecendo e diz: meu Deus, está nas tuas mãos, e entrega na mão dele, vai-te embora, esquece. Quando você pensa que não, as coisas acontecem. Então, meus irmãos, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Vamos cuidar dos nossos filhinhos, mas com, assim, muito carinho. A família, que nem eu falei, o alicerce. Eu vejo aqui, muita família aqui. Na nossa aqui, a gente vê um grupinho aqui também, mas em nome de Jesus, daqui mais uns dias vocês vão ver também que vai ter muitas pessoas aqui, tá? Queremos ver essa igreja aqui cheia, mas cheia do Espírito Santo. Vamos acordar às 5 horas da manhã e vamos entrar no Zoom. Vamos ser fortalecidos pelo poder do Espírito Santo, que Ele é que nos transforma, é Ele que nos dá todo o poder, meus irmãos. O irmão Ivo, né? Irmão Ivo, irmão Wilson, está falando uma coisa aí. Quantas vezes ele não chorou nessa cadeira aí? Irmãos, o Espírito Santo é assim, ele age na nossa vida assim. Quantas vezes eu não chorei aqui, quando eu vi a Graça entrar na igreja, só em ela entrar, quando eu vi ela passar naquela porta ali, eu chorava, porque eu achava impossível minha irmã vir para a igreja, mas Deus é muito maravilhoso. Primeiro evangelismo que teve, que eu estava aqui, levei lá para a casa dela, e quando terminou o evangelismo ela se batizou. E às vezes, quando ela vinha aqui, cantava aqui, orava, tudo, e eu aqui me derramando de choro, porque eu sou muito emotivo, muito mesmo. Mas assim, porque a gente sente, a gente chora de amor, a gente chora de felicidade, né? De ver um irmão seu, uma irmã, um ente querido se batizando. Irmão, nós queremos, pelo menos eu quero que aconteça com o meu próximo aquilo que acontece comigo, aquilo que eu vivo. É isso que eu quero. Se eu vivo bem, eu quero que ele viva bem. E é assim que todos nós devemos fazer. Vamos cantar o hino? O mesmo hino, tá? 382, tá bom? Nós não andamos só, tá, meus irmãos? Por favor. Não vamos andar só, né? Sempre nós temos que andar com Jesus ao nosso lado, ao nosso redor. Então todos cantando com bastante alegria, dizendo que amanhã vou me acordar mais cedo.
Jesus a me guiar. E quando enfim eu for ao lar eterno, ainda ali com Ele eu hei de andar. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigos sem igual. De tal amigo, apoio e guia eu tenho. Não ando só, pois Ele me guiará. Amém. Oremos, irmãos. Querido Deus, amado Pai, nunca nós vamos andar só, Pai, porque nós temos o Consolador, nós temos o Espírito Santo para nos acompanhar, para estar ao nosso lado, nos momentos que nós precisarmos, Pai. Ele está lá para nos servir, para nos livrar, para nos proteger de todo o mal, de todas as tentações. Pai amado, Pai de misericórdia, muito obrigado, meu Deus, por esse culto maravilhoso. É tão bom, meu Deus, nós estarmos na Tua presença com nossos irmãos, Pai. Venha abençoar cada família, Pai. Abençoa aquelas pessoas que estão enfermas, Pai, aqueles que não puderam vir, Pai. Nos leve em paz para os nossos lares, Pai. Nós vamos sair aqui da Tua casa, mas não vamos sair da Tua presença, Pai. Perdoa nossas faltas, nossos pecados, meu Deus. E já nos prepara, meu Deus, para que no sábado estejamos todos aqui firmes, com saúde, com alegria, com paz e amor, meu Deus, para te servir da melhor forma possível. Amém. Nós oramos e já te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém. Boa noite, meus irmãos. E lascar.